E a maçã? A história de que Newton descobriu a gravitação universal depois de ver uma maçã cair é uma das mais antigas e mais conhecidas lendas da ciência. O incidente parece ter ocorrido entre 1665 e 1666, no pomar da família em Woolsthorpe, onde Newton se refugiou de seus estudos em Cambridge por causa da peste. A história há muito foi descartada como ficção, e por diversas vezes. Em primeiro lugar, parece muito teatral para ser verdade. Em segundo lugar, um biógrafo mal-humorado, mas bastante influente, chamado David Brewster, duvidava da história. Em terceiro e mais importante, a história não descreve como grandes revoluções acontecem. A causa implícita na história, que, ao ver a maçã cair, Newton criou a lei da gravitação em sua cabeça, sem maiores análises e reflexões, tem que ser falsa. Como o biógrafo de Newton, Richard Fall, observa, a história vulgariza a gravitação universal ao tratá-la como uma ideia brilhante. Ainda assim, biógrafos já encontraram evidências abundantes de que a fonte primeira foi o próprio Newton, que contou a história a diferentes pessoas, incluindo sua sobrinha e seu amigo William Stukeley. Veja a versão das Memórias de Stukeley. Inglaterra, 15 de abril de 1726. O tempo estava quente. Fomos até o jardim e bebemos chá sob a sombra de algumas macieiras. Apenas ele e eu. Entre outros assuntos, disse-me, ele vivera aquela mesma situação antes, quando o conceito de gravidade lhe veio à cabeça. Foi causado pela queda de uma maçã, enquanto ele estava sentado de forma contemplativa. Porque aquela maçã sempre caía perpendicularmente ao solo, pensou consigo mesmo. Porque ela não se movia para o lado ou para cima, mas sempre em direção ao centro da Terra. Ainda assim, deveríamos ser céticos. Porque essa personalidade notoriamente tímida, reservada e possessiva, de repente se tornaria tagarela e expansiva, revelando a origem de sua maior descoberta. Não parece o verdadeiro Newton. Muitos cientistas e historiadores realmente acham que não era, que ele estava sendo desonesto numa tentativa de atacar Robert Hooke, pois este afirmava ter sido o primeiro a vislumbrar a lei do inverso do quadrado para a gravidade, e havia até escrito uma carta para Newton procurando apoio para o fato de que ele, Hooke, havia sido o primeiro a fazer isso. Ao contar essa história, Newton datava sua descoberta da gravitação nos anos 1660, eliminando qualquer possibilidade de Hooke ter sido o pioneiro. Tal artifício parece mais próprio do Newton verdadeiro, embora não seja um Newton que estivesse falando a verdade. Para um Newton que fala a verdade, o melhor que temos é a sua resposta quando perguntamos como era capaz de fazer descobertas como a lei da gravitação universal. Sempre pensando nelas, Newton disse: eu mantenho o assunto sempre diante de mim e aguardo até que as primeiras ideias comecem a surgir, pouco a pouco, até formarem uma teoria. Isso parece muito mais verdadeiro e se assemelha também ao modo pelo qual são feitas outras descobertas. Muito mais que a história da maçã. As pequenas ideias iniciais envolvem algo além de apenas uma visão mais clara das coisas. Envolvem também mudanças conceituais, transformação do que foi herdado e formação de novos conceitos e soluções. A descoberta monumental da gravitação universal, que se tornou o paradigma da ciência bem-sucedido, não foi o resultado de uma luz genial isolada, escreveu Bernard Cohen, mas um processo longo envolvendo a transformação das ideias existentes. Cohen acrescenta: a descoberta da gravitação universal nos traz o que eu acredito ser uma característica fundamental de todas as grandes rupturas científicas, das mais simples inovações até as mais drásticas revoluções, a criação de algo novo pela transformação de noções pré-existentes. Uma maçã pode muito bem ter tomado parte nos eventos que levaram Newton a pensar sobre a gravidade, mas, se aconteceu, ajudou a jogar nova luz sobre um problema, ajudando a transformar seu pensamento nesse processo. Por hoje é só.
Obrigado e até a próxima.